Nós vamos no capítulo 1, nós vamos ver que ela não podia ter sido porque Deus tinha ensinado assim. Mas nós conhecemos essa história. Nós vamos ver que no correr do tempo, no correr dos dias, Ana muda a sua oração. E que quando Ana muda a sua oração, nós vamos ver que quando Ana pede um filho ao Senhor, ela não só pede, mas ela chega e diz: cumpre o seu voto. Ela chega e diz: se o Senhor me der um filho varão, eu te darei a casa do Senhor. Se nós vamos ler esse texto, nós vamos ver a história de Ana. E o texto vai relatar que Ana tem o seu filho. E que quando o filho é desmamado, Samuel é desmamado, ela cumpre com o seu voto. E que quando ela cumpre o seu voto, ela larga o profeta ali e entrega Samuel para Eli. E o texto vai nos dizer aqui, quero entrar agora nesse texto, nós vamos ver que Samuel era jovem, era criança. E o texto nos relata que o Senhor vai até ele para falar com ele, para consertar a Israel. Porque nós bem sabemos que os filhos de Eli estavam pecando, estavam profanando ao templo de Israel naquele tempo. E nós bem sabemos aqui, nós podemos ver que no texto vai dizer que naquele tempo era difícil ter revelação, ter sonhos e revelação. Mas o Senhor, quando Ele quer escolher, Ele não escolhe idade, Ele não escolhe tamanho, não, Ele escolhe quem Ele quer, da forma que Ele quer, para usar do jeito que Ele quer. E o texto vai nos dizer que quando Ele vai dormir, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor vai até Samuel, e chama Samuel, e ele ouve a voz do Senhor e se levanta, mas vai ter ali para entender o que estava acontecendo, porque naquele tempo, como foi lido aqui nesta noite, era difícil ter essas revelações, e principalmente criança. E o texto vai nos dizer, nos declarar, nós podemos ver que ele sai levando e vai até o profeta Eli. E que quando ele vai até o profeta Eli, aí o profeta Eli diz: não te chamei, vai, volta aqui comigo. E nós podemos ver que no correr do tempo ele se levanta uma, se levanta duas, se levanta três e não consegue entender. Mas na terceira vez ele entende que não era ele que se chamando, mas sim o próprio Senhor estava chamando a Samuel para ele ter uma intimidade mais profunda, para ter uma intimidade, aleluia, entre ele e Deus. E ele chega para Samuel e diz: Samuel, volta-te comigo, que eu não te chamei. Mas quando tu ouvir a voz novamente, tu diz: eis-me aqui. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós, aleluia, não estamos entendendo a voz do Senhor. Muitas das vezes Deus fala, é assim, faça assim, mas muitas das vezes nós não queremos dar ouvido. Muitas das vezes nós pedimos a direção de Deus, mas nesta noite Deus está te convidando a ter uma direção
direção nova na presença de Deus, ter mais uma intimidade com o Senhor, como ele fez com o profeta Samuel. E o texto nos diz, nos relata, que o Samuel ele se torna a deitar, e que quando ele ouve mais uma vez aquela voz, ele se levanta e diz: Senhor, eis-me aqui o teu servo que ouve. Precisamos, aleluia, nesses últimos dias, ouvir a voz do Senhor e obedecer, aleluia, aquilo que Ele planejou para mim e para você. Será que nós temos tampado o ouvido